O assunto de hoje é o eleitorado feminino e sua relação com Jair Bolsonaro. Esse é um recorte da população que sempre foi um calcanhar de Aquiles para Bolsonaro, já em 2018 e principalmente agora, né, Renato? Bom dia. Bom dia Megali, bom dia Sheila, bom dia aos ouvintes da Band News. Não é de hoje que a maior dificuldade que o presidente Jair Bolsonaro encontra no eleitorado está entre o voto feminino. Antes da eleição, quando ele ainda era um deputado no Congresso Nacional, ele ficou bastante conhecido por uma série de frases polêmicas relacionadas às mulheres. Talvez a mais conhecida delas, para lembrar o nosso ouvinte, seja quando ele se referiu à deputada Maria do Rosário como uma mulher que não merecia ser estuprada porque é feia. Logo no começo do mandato, né, nós vamos lembrar das referências, digamos assim, pouco elogiosas que o presidente Jair Bolsonaro fez à primeira-dama da França, né, a Emmanuel Macron, falando que o presidente Macron tinha uma esposa que era também muito feia. Está cada vez mais claro que esse tipo de posicionamento durante as falas presidenciais acaba afastando aí essa eleitora média do governo Jair Bolsonaro. É importante lembrar, Megali, que mesmo com esse tipo de frase, na eleição passada, na eleição de 2018, nós tivemos ainda uma fatia muito grande de mulheres que votou no presidente. Acontece que hoje, aquela mulher tradicional, da classe média, das cidades médias e pequenas do interior do país, não está mais votando no Bolsonaro. Talvez a grande diferença que ele esteja hoje nesse processo de intenção de voto é exatamente dessa mulher de meia idade, de uma classe média tradicional, focada nas cidades pequenas e médias do interior do país. Alguém dirá, como sempre diz, que o Bolsonaro estava só respondendo a uma provocação da Maria do Rosário. Isso não é verdade. Eles tiveram uma discussão e, de fato, ela falou: você é um estuprador. Aí ele foi lá e falou: eu não te estupro porque você não merece. Até aí, dois idiotas que deveriam ser repreendidos pelo Conselho de Ética e não o foram. Só que 12 anos depois, olha como o cara guarda isso. O Bolsonaro, na tribuna, fazendo discurso, Maria do Rosário se levanta e sai, e ameaça sair, e aí ele interrompe o próprio discurso e fala: onde você vai, Maria do Rosário? Um dia desses, tá lembrado? Eu falei que não te estupraria porque você não merece, gratuitamente, sem nenhuma provocação. Né? Então não venham falar, ele foi provocado, foi no calor do momento, porque não. 12 anos depois ele foi lá e ressuscitou essa ofensa. Quanto à mulher do Macron, meu Deus do céu. Não dá nem pra acreditar que um chefe de Estado fale um negócio desse, da sua mulher é feia. O Megali agora não para por aí. Não, não, Né? Vamos lembrar um pouco. não vou chegar lá, Renato, você vai gostar dessa. O Bolsonaro, na sua relação com as mulheres, consegue fazer o impossível. Ele consegue me fazer ficar com pena da Carla Zambelli. Esse episódio aqui foi um dos mais vergonhosos que eu já vi na minha vida. A Carla Zambelli faz uma piada no cercadinho ali e olha como é que o presidente reage. Advogando em causa própria. Fica aqui. Pra quem não entendeu, ele nem vira. Ele só faz assim com a mão e fala: fica quietinha aí. Isso. É inacreditável, Renato. Megali, e tem outros casos, né? Falando aí de uma colega jornalista de vocês, né, se referindo ao movimento de apuração que a jornalista Patrícia Campos Melo estava fazendo relacionado ao governo. Vamos lembrar que essa jornalista foi muito premiada ao falar sobre a máquina de WhatsApp para espalhar fake news nas últimas notícias. Falou: esta jornalista está querendo dar o furo, fecha aspas, palavras do presidente da República, já no exercício da presidência da República. Ele também falou: quem quiser vir aqui fazer sexo com mulher, fique à vontade. Ele falou essa frase em 2019, abrindo o Brasil ao turismo sexual. Né? Então, infelizmente, isso é uma prática bastante recorrente, é uma prática que volta à tona não só
pela questão eleitoral no Brasil e o fato que hoje, quando nós comparamos as médias das pesquisas entre as mulheres, o Bolsonaro tem metade da intenção de votos entre as mulheres que o presidente Lula tem, mas é algo que voltou agora com a nomeação do ministro, o novo ministro das Minas e Energia, que também foi conhecido, é conhecido por uma série de frases machistas, onde, por exemplo, ele tenta justificar o fato das mulheres ganharem menos do que os homens pelo simples fato de que as mulheres engravidam e vão mais aos médicos do que os homens. Ele não entende que a licença maternidade é um favor que a sociedade presta a ela mesma, né? A criança que tem a companhia da mãe durante essa fase lactante, né? Que enfim, é cuidada pela mãe ou pelo pai, a licença também se estende a alguns pais, vai ser um adulto melhor, né? Quem sabe um adulto que não caia no conto do vigário do olavismo, que não faça discursos como esse feito pelo Saxida, que são lamentáveis. Depois acho que ele percebeu que ele havia ultrapassado uma linha lá e quis consertar. Ah, mas por outro lado, os homens também são mais bêbados. O que tem a ver, cara? É uma maluquice essa que a gente tá vivendo.